meu cordial boa noite a todos os meus seguidores, quer seja do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Vou começando com um cordial bom dia aos meus amigos da Indonésia. Meu cordial bom dia, pessoal de Singapura, meus amigos de Singapura, Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte. E os meus amigos da Índia. Não posso deixar de mandar aquele abraço para os meus amigos da Índia. Também quero parabenizar alguns da China que se inscreveram no meu canal, né? Pessoal do Emirado Árabe Unido, da Rússia e da Albânia. Na Rússia e na Albânia estou tendo seguidores. E os seguidores de lá estão me parabenizando. E eu não poderia deixar de mandar um grande abraço aos meus amigos russos e o pessoal da Albânia, da Ucrânia e também lá em Latove, os meus amigos de Israel que estão me ouvindo neste momento. Tenho também na Grécia, na Itália, na França, em Marrocos. Não poderia deixar também de agradecer os meus amigos do Marrocos que se inscreveram no meu canal e estão ouvindo a minha mensagem. Então, meus amigos do Brasil, agora, meu cordial boa noite ao Nordeste brasileiro, a Minas Gerais, Brasília, Manaus, São Paulo, Paraná, aos amigos de Ponta Grossa, aos amigos do Rio Grande do Sul, Carlinhos Tais, de grande gaiteiro do Rio Grande do Sul, fez sucesso nos Alpes do Apipino, também nos Alpes da Áustria. Grande gaiteiro que toca aquela música, o trote gaúcho, está no meu canal, está afiliado comigo, está me assistindo, mandou um abraço para mim. Fico muito contente. Carlinhos Tais, grande gaiteiro do Brasil, artista e músico do Brasil, que leva o nome do Brasil para a Europa, para a Alemanha e para a Áustria. Fiquei muito contente. Grande gaiteiro do Rio Grande do Sul está me acompanhando. Meu abraço para você, Carlinhos Tyson, todo especial. A minha amiga da Argentina, quero também mandar um abraço muito grande, as minhas duas amigas da Argentina. Quero mandar também um abraço aos meus amigos do Chile. Quero mandar para uma amiga minha hoje, que se filiou, está até com o nome dela aqui, esqueci o nome dela. Caso eu esquecer teu nome, querida, não vai ficar aborrecida comigo, que no próximo vídeo eu vou falar. Mas a minha amiga do Peru se inscreveu no meu canal e está abrindo, por exemplo, para que a gente possa levar mensagem ao povo andino e receber a mensagem do povo andino. Também os meus amigos da Venezuela, da Colômbia, da Honduras e os meus amigos do México, O México está no meu coração, amigos. Ó, nos Estados Unidos também, Estados Unidos da América, três filiados no canal, com mais 2 que eu já tinha, tenho 5 filiados no canal. Também, boa tarde para vocês, lá é boa tarde ainda. Então, boa tarde, o Jeremy para vocês, né? E que fique conectado no meu canal. Eu já vou pedindo para você, meu amigo, minha amiga, você que está passando pela primeira vez no canal, se você já é seguidor meu, então dê o like bem no meio do vídeo aqui, ó. Você vai ter aqui, vai dar um like aqui, vai bater no meio do vídeo aqui e vai dar o gostei aí, aquele likeão gostoso para melhorar o meu canal. E para você que está passando agora, eu digo, vai embaixo, tem uma tarjinha vermelha aí, você se inscreve no canal. Coloca se inscrever, ative o sininho de notificação para quando eu gravar um vídeo, você já vai saber e já vai entrar em ação, vai se conectar comigo. Então, minha gente querida, hoje o tema é o mesmo tema que nós vemos discutindo, é aqueles 6 perec do Sefer Bereshit, o Sefer Bereshit, do capítulo 1 até o 6, né? Até o Perek Shishi. Ele é um capítulo que trata apenas de codificação que Moshe Rabino fez
em relação à criação dos céus, criação da terra, criação da humanidade e de como essa humanidade povoou as terras antediluviana. Um tempo cósmico muito grande, medido em tempo cósmico, em tempos galácticos, tempos que desafia os maiores cabalistas da Bíblia, os sábios do passado e os sábios do presente, que têm se debruçado em cima desse tempo e não têm conseguido dar uma resposta àquelas pessoas que perguntam qual tempo era esse. Mas como Moshe Rabino, eu sempre falo, tinha uma missão, que era de levar um estado espiritual para o povo judeu e depois um estado material para o povo judeu. Então essas duas missões dele ele cumpriu. Agora, esperar que Moshe Rabino ia escrever todo o seu entendimento, o seu conhecimento a respeito da criação do mundo e do tempo antediluviano, era esperar muito de Moshe Rabino. Ele já nos deu uma instrução, já nos deu uma orientação espiritual, né? Ele já deu todos os recursos que nós espiritualmente precisava, que era a base da fé monoteísta, que depois dela vieram o cristianismo e o islamismo, que também são galho, são fonte que se anexam no mesmo tronco, aos mesmos alicerces judaicos. Então, minha gente, eu gostaria, a Cíntia no canal, aí a Cíntia aí, ó, é você mesmo lá do Peru, minha amiga. Tá. Então, minha gente, gostaria de dizer que eu estou discorrendo, já são inúmeros vídeos que a gente fez só para completar até o capítulo 6. E justamente hoje nós vamos discutir história mafranita e último tempo cósmico, reinado de Noah ben Lameche, mas vamos falar do período dele, do reinado dele antediluviano. Vocês sabem que ele teve uma parte do reinado dele que foi antediluviano e teve uma parte que foi pós-diluviano. Então nós vamos falar da parte antediluviana. Nós vamos dizer o porquê. Já explicamos no vídeo passado como era a vivência dos povos, como as pessoas viviam. O reinado dele entra no terceiro ano cósmico negativo, ou seja, 77.293 anos atrás, né? Só que depois que passa o terceiro ano cósmico e vem para o segundo ano cósmico, entra no período da Era do Gelo e a Terra entra em calamidade, porque a Terra começa a se esfriar e aí começa a congelar, desde do Polo Sul, Polo Norte, vem congelando até os trópicos. O gelo cobriu os trópicos. Sobrou uma estreita faixa de 777 quilômetros, tanto na latitude sul como na latitude norte do Equador. Então, apenas essa faixa, a Terra ficou aí com 7 graus positivo entre os trópicos. Já na região que ia dos trópicos, chegou a 7 graus negativo, alguns lugares a 14 graus negativo e outros a mais de 28 graus negativo, que congelou tudo. E aí, por conta disso, havia muita fome na terra e havia muita dificuldade. Somada à desobediência civil das pessoas em relação ao rei Noah, e somada à desobediência espiritual, porque as pessoas praticavam a desobediência civil e praticavam a desobediência espiritual em relação ao grande rei e criador do universo. E nós vamos saber hoje o porquê que o povo irritou tanto Elohim. Elohim ou Elohim, né? Depende do entendimento e da pronúncia, né? O livro do Jubileu nos fala de uma situação um pouco melhorada em relação ao Sefer Bereshit.
Porque o livro do Jubileu, ele é um livro muito antigo, um livro apócrifo, que foi escrito por sábios do passado, mas que não foi encaixado no cânone judaico. Mas esse livro traz uma informação muito importante. Também é preciso discorrer também em relação ao porquê, qual seria o motivo, até tem aqui, por exemplo, já anotado aqui, ó, para falar com vocês, que o Sefer Bereshit, lá no Perek Shishi, ou seja, Gênesis capítulo 6, ele fala de 3 povos, 3, vejam bem, 3 povos que habitavam a terra, nos dias do rei e patriarca Noa. Quem eram esse povo? Os Benei Elohim, os Benei Adam e os Nifilins. Vocês entenderam? 3 povos diferentes que a Torá distingue no capítulo 6 a distinção entre esses 3 povos. Não se sabe a certo dizer quem eram os Benei Elohim, mas entende que Benei Elohim é traduzido para o português, é filho de Deus, filhos de Deus, né? E Benei Adão era filho dos homens. Adão, homem. Não era nome não era homem. Então, Ada era o código humano, código da humanidade. Então, os Benei Ada eram os filhos da humanidade, filho do povo. E os Nifilim, quem eram os Nifilim? Segundo o livro, segundo aqui o que afirma o livro do Jubileu, né, o livro dos Jubileus, ele era um gigante, descendente de filhos de Deus com filho dos homens. Muitos exegetas bíblicos, sábios das escrituras sagradas e cabalística, definem que eram anjos. Anjos que se relacionavam com o ser humano, que fala aqui, ó, casamento, vamos ver aqui, sucedeu, pois que, ó, vou até ler o Passuque 1 do Perek Shishi, né? Ou seja, versículo 1 do capítulo 6 do Gênesis. Sucedeu, pois, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. E tomaram para si como mulheres e tiveram filho com elas. Tá? Daí, naqueles dias, falei, portanto, ela é carne, mas em seus dias serão 120 anos. Agora, uma coisa é certa, o que teria irritado tanto Elohim? Por que Elohim se irritou tanto com essa mistura, minha gente? Havia 3 qualidades de povo que a Torá fala. 3 tipos de pessoas que tinham na terra nesta época do rei Noa. E uma delas vai e se mistura, que eram os filhos de Deus, se mistura com as filhas dos homens. E com elas tem os filhos e gera um gigante, chamado Nifilins. Você entendeu como é que é? Agora, por que essa mistura teria irritado tanto Elohim a ponto de querer destruir a terra? Naturalmente, sabe o que aconteceu e que o livro de Jubileu coloca? É que havendo uma crise muito grande na Terra, talvez por conta desta geleira, que estava gelando a terra se congelava lentamente, matava toda a erva verde, eliminava os meios produtivos do homem sobreviver, e os homens se tornaram canibal. Começaram a comer uns aos outros, começaram a comer a própria raça humana, certos tipos de pessoas iam numa tribo, caçavam outros homens mais fracos, e aí que nasce essa teoria toda do gigante, porque os mais fortes, aquele gigante mais forte, pega os mais fracos, matam e comem a carne. Começou a acontecer isso aí.
E do ponto de vista de Deus, do ponto de vista divino, o canibalismo é um dos horrores maiores que Deus abomina. Deus, na sua infinita bondade, não aceita que um homem se alimente da carne de outro homem. Como também não aceitava a relação incestuosa. Os homens eram perversos, porque os homens tinham as filhas de outros homens, mas desejavam as suas próprias irmãs, casavam com as suas próprias irmãs, casavam com suas tias, se relacionavam com as suas mães. Então isso era um absurdo. A relação incestuosa também foi um dos pontos, 3 pontos. Canibalismo, relação incestuosa e idolatria. 3 pontos-chave que fez com que Lanrim decidisse de uma vez por tudo acabar com a raça humana. E aí é onde ele se irrita tanto, chama Noa e diz: vou fazer um pacto com você porque você é um rei justo. Você tenta colocar o povo nos eixos, mas você não consegue mais. Dada a crise que se abateu ao seu reino, essa pequena e estreita faixa de terra ficou tão longa que você não consegue mais enxergar nem dominar, você não tem controle. Ela se expandia para o Oriente, atravessava mar, oceano, e vinha sair na América do Norte, voltando pela África, se unir novamente com a região onde era o Jardim do Éden. Por quê? Indiscutivelmente o mundo começa entre o rio Nilo e o rio Eufrate, os 4 rios que está descrito nos códigos sagrados do Sefer Bereshit. Então o rio Gange, um daqueles rios Pison, é um dos rios da Índia, o rio Gange. Então a civilização começa ali. E a própria ciência nos indica que isso é verdade, porque a ciência trata do povo indo-europeu. Da onde saiu os europeus, saiu os hindus, uma mistura de povos, mas que nada mais era do que a tribo de Caim. Eram os noditas. A Bíblia é clara desde o começo, o Sefer Bereshit, a Torá é clara em afirmar que Caim foi para o Oriente, casou-se com a filha de Nod, e lá ele começa toda aquela civilização que vai do Irã para frente ali. Então ele cria o povo indo-europeu. O semita ele é mais numa raiz adâmica, daquela raiz de Sete. E os outros são descendentes de Caim, os outros são descendentes do patriarca Cush, que são os africanos, os descendentes do patriarca Havilá, que são as 4 raças que povoaram a terra. Então, minha gente, Elanrim teria, não é dessas 4 raças primitivas que Elanrim fez com as suas próprias mãos, não é dessa raça que ele se irrita, não. Ele se irrita de uma 5ª mistura de raça que surge entre filhos de Deus e filhos dos homens. Aí podemos entender também uma simbologia, uma alegoria desta parte, que poderia também, como muitos colocam, que poderia ter sido ser extraterrestre que esteve presente na Terra naqueles dias e que estavam misturando com os terráqueos, né? Pode ser, para quem defende a ufologia, para quem defende a presença de seres extraterrestres na Terra, mas também pode ser espiritualmente filhos dos homens bons, dos homens corretos de coração, daqueles que carregavam a chama da sabedoria divina. E os outros eram filhos do pecado, filhos daqueles que desprezavam o eterno. Vocês entenderam como é que é? É muito mais provável que a teoria mais correta seja essa da espiritualidade daqueles que, dos homens bons, dos filhos de Deus e os filhos dos homens. E que não era para se misturar pessoas, por exemplo, adoradores de um único Deus, adoradores daqueles que carregavam a chama divina, se misturar com os idólatras. Talvez seria isso, muito provavelmente seja essa teoria que prevaleceu,
porque deixou Elanrim tão irritado. Elanrim se irrita: destruirei a terra que fiz e consumirei com a raça humana. Foi essa a ideia. Lógico que, no fundo, Deus não queria destruir por completo. Ele queria eliminar 90% do mal. Mas ele sabia que o joio, o mal, o joio está no meio do trigo. Ele sabia que não ia conseguir eliminar por completo. Sempre ia sobrar semente do mal. Naqueles próprios povos aonde ele salvou. E salva 8 almas, segundo as escrituras. Depois eu vou falar, porque esse aí já é um vídeo que eu vou fazer exclusivamente para falar do dilúvio. Esse que eu fiz foi para falar desses 3 povos. Os Benei Elohim, os Benei Adam e os Nifilins, que eram os gigantes. Vocês entenderam? Era a mistura desses 2 povos, gerava um terceiro povo. Você viu como é bonito ver? Viu como é difícil de entender a Torá? Porque em 6 capítulos, 7 capítulos, ela trata de anos e anos, milhões de anos que duraram desde o primeiro Passuque, do primeiro Perec e do primeiro Passuque. Do versículo 1, capítulo 1, versículo 1 do Sefer Bereshit, lá do Gênesis. Né? Na Gênesis de tudo, é o começo. Lá é o princípio, partiu dali e veio. Isso dura milhões de anos para chegar em 6 capítulos escritos, totalmente codificado. Aí no 7º capítulo ele trata do dilúvio. E do 8º em diante vai tratando dos filhos de Noé. E do 10º capítulo em diante ele fecha a era noelítica, que entendemos também do ponto de vista da história como o período neolítico, da Pedra Nova. Aí é que se junta história e ciência num mesmo barco para defender, por exemplo, a ideia de que o mundo é muito mais antigo do que se pensamos, né? E que Moshe Rabino, quando escreveu a Torá, não tinha o interesse de falar abertamente sobre a criação do mundo e o histórico, porque a missão dele era trazer 613 mandamentos para o povo hebreu. E não só para os hebreus, porque a Torá foi dada aos hebreus, mas depois ela veio servir de base de fundamentação para o cristianismo e depois de base de fundamentação para o islamismo. Olha que 3 grandes religiões se sustentam com base na Torá. Sem falar nas demais religiões que existem para o mundo, que ainda quando não se encaixa no contexto da Torá, mas se encaixa também no mesmo contexto de criação, contado por um ângulo diferente, falado por um outro prisma, mas com a mesma função de que se une num único objetivo, num princípio, que até isso nem a ciência nega. Nem a ciência nega de que tudo partiu de um ponto zero. Big Bang, para eles, na ciência, o Big Bang, grande explosão, né? Para nós, haja luz. E houve Elohim criando tudo, esse universo maravilhoso. E que Moshe Rabino não tinha por obrigação de escrever do miúdo pelo graúdo toda essa informação que nós estamos dando e estamos passando através de um longo estudo com os sábios cabalistas e informações que nós buscamos tanto na ciência, na arqueologia, como estudamos 40 anos para falar isso aqui. Isso que eu estou falando para vocês é resultado de um estudo de 40 longos anos. São 40 longos anos de estudo que leva
eu afirmar isso que eu estou colocando aqui. Com certeza não estou afirmando sozinho, porque estou embasado com inúmeras narrativas, literaturas que falam sobre o assunto, muito bem estudada, embasada. Milhares, dezenas, centenas de cabalísticas que eu estudo e que eu aprecio a sua informação, as suas explicações, e que eu junto tudo isso num conjunto para fazer com que esse contexto, essa investigação histórica criacionista chegue no princípio, no âmago da coisa. Chegue no princípio, no ponto zero da humanidade e de lá venha para cá. Então, minha gente, gostaria que esse vídeo não seja muito longo e já vou pedindo para vocês que estão me assistindo, vão fazendo seus comentários, vão trocando ideia, vão dando like, vão se inscrevendo no canal, você que está passando pela primeira vez, e vou dizer para vocês, vai ter muito mais, porque eu vou falar de Noa, do reinado de Noa, do dilúvio, eu vou falar do dilúvio, aí depois eu vou falar da era pós-diluviana, aí nós vamos entrar no final do período neolítico, vamos provar que há 15.723 anos, depois da última Dinaera negativa, vamos entrar depois de 15.723 anos para cá, porque o reinado de Noa termina do ano 77.000 até o ano 15.723. Do ano 15.723 negativo, Noa falece. Então, acaba a história de Noa e entra o período semítico, aquele período, por exemplo, dos filhos de Sem. E aí nós vamos começar a falar, tem muita coisa para se explicar, aí é que a história vai ficando bonita, aí é que a espiritualidade vai crescendo, aí vai crescendo o calor da fé do povo, porque a fé estava massacrada, a fé estava perdida por conta de uma ciência que estava desvanecendo e derrubando dia por dia a nossa fé. Derrubava a nossa fé com teses e teorias que não se pode sustentar muito, porque existe muita coisa que dá para ser sustentado, mas tem coisa que não dá. Esse teste do carbono 14, minha gente, com todo o respeito que eu tenho à ciência, mas é totalmente duvidoso. Isso não marca dia e hora não, e nem data. Ele pode mais ou menos aproximadamente se aproximar de determinadas coisas. Mas se for para falar de coisa aproximada, nós temos estudo muito mais acurado que tem capacidade de afirmar também o que falamos, o que explicamos, de forma também aproximada. Porque nós também aqui não damos como verdade absoluta tudo o que falamos. A verdade absoluta, na verdade, não existe. A verdade, ela é estudada. O judaísmo foi uma das primeiras religiões do mundo, monoteísta, que admitiu nos seus conceitos que tudo deve ser debatido. Tudo tem que haver debate. Tudo tem que ser, por exemplo, traçado através de estudo de sábios, mas discutido, estudado, ampliado e visto aquilo ali de uma forma relativa. Tanto é que o criador da teoria da relatividade era um cientista judeu. E, por sinal, era uma pessoa que acreditava em Deus, que era Albert Einstein. Albert Einstein dizia, a ciência e as religiões são duas rodas de um mesmo carro. Se faltar uma, o carro vai ficar manco. Vocês entenderam? Então, veja bem, vamos por Einstein, não por Charles Darwin, nem por Karl Marx. Dois atirados, pessoas atiradas, resolveram tentar quebrar paradigma, mudar a visão de mundo, mas que bom que tivesse mudado para o certo. Na verdade, não mudaram pelo certo. Mudaram por uma teoria deles. Quiseram atrair para si a divindade, a deidade dos nomes. Passar como grandes deuses ateístas da história, do materialismo científico, outro da evolução.
Quiseram passar como grandes deuses da evolução. O Charles Darwin queria ser deus da evolução. E o Karl Marx queria ser deus do materialismo científico. Ideologia, sim. Ideologia que pretendia ter seguidores. Porque quando tem seguidores e tem pessoas que acreditam, que botam fé na sua teoria, ela se torna religião. Então o ateísmo também é uma religião. É a crença de que foi daquela forma. Mas há possibilidade, como eles podem chegar a refutar a Torá, tentar derrubar a autoridade do sábio da Torá, desde a Septuaginta, desde Moisés, Maneton, Berosso, que era idólatra, mas era sacerdote, como o caso era um idólatra, mas era o sacerdote de alguns deuses que acreditavam em alguma coisa. Pelo menos tinha uma crença também. No fundo, todos eles acreditavam que tinha um rei dos deuses. E esse rei dos deuses já é o nosso. O nosso Deus é o rei de todos os deuses que existem na Terra. Ele é rei do rei. Ele é senhor dos senhores. Ele é Deus dos deuses. Entendeu? Se gostaram, minha gente, dá o like no vídeo. Eu vou ter que parar e fazer o outro, porque é muito longo essa história e é muito bonita. Meu cordial boa noite para o pessoal do norte, do sul, do leste, do oeste, para todos os meus seguidores do mundo todo. Boa noite.